Se você é intolerante à lactose, provavelmente você já deve ter ouvido falar na lactase, que é a enzima digestiva que digere o carboidrato do leite. Eu sou a nutricionista Ana Paula Montemor, nutricionista funcional, e vou te explicar um pouquinho como fazer o uso da lactase com segurança. Então, se você descobriu que é intolerante à lactose e ficou morrendo de medo de voltar a consumir os leites e derivados, eu já te tranquilizo que não tem problema nenhum, desde que você faça a suplementação adequada com as enzimas digestivas. Então, pensa comigo, vamos pensar no leite líquido. Então, o leite ele é formado pelos carboidratos, que é a lactose, formado por diversas proteínas do leite e a parte da gordura, que é a nata do leite. Então, quando uma pessoa é intolerante à lactose, ela é intolerante ao carboidrato do leite, ao açúcar do leite, à lactose. Ela tem uma deficiência digestiva para esse grupo alimentar. E essa deficiência ela é caracterizada justamente pela baixa produção ou ausência da produção da enzima digestiva lactase. Hoje é possível nós encontrarmos em diversas farmácias a suplementação da lactase, que você pode fazer o uso antes das refeições com leite e derivados, para que você não tenha sintomas gastrointestinais, que esse uso, que esse consumo seja seguro e de qualidade para você. Um ponto bastante importante que você precisa saber sobre o uso da enzima lactase é que ela deve ser feita antes da refeição que contenham leite e derivados. Um outro ponto super importante que você precisa saber é sobre a concentração da enzima dentro daquele suplemento. Então, é o que nós vemos ali no rótulo como FCC. Aquilo lá corresponde à unidade de lactase. Então, existe hoje no mercado, principalmente, suplementação com 10.000 FCC. Você precisa saber que essa quantidade é uma quantidade suficiente e segura para que um adulto consuma essa enzima e tenha uma refeição completa com a lactose e não vai passar mal, não vai ter sintomas gastrointestinais. Existem também no mercado alguns suplementos que têm a quantidade menor, por exemplo, de 4.000 FCC. Essa quantidade já não é uma quantidade tão, digamos assim, eficiente para garantir a ausência dos sintomas. Por isso que algumas pessoas acabam fazendo confusão, não entendem muito bem sobre essa quantidade, e mesmo fazendo o uso dessas enzimas com a concentração menor de 4.000, por exemplo, acabam tendo sintomas e acham que a enzima não funcionou. Mas, na verdade, isso se dá porque aquele produto, aquela enzima tinha uma baixa concentração. Então, 10.000 FCC, 10.000 unidades de lactase, já é uma quantidade mais segura e mais eficiente para você fazer refeições com tranquilidade, mesmo sendo intolerante à lactose. Uma outra observação importante é que no mercado nós encontramos, por exemplo, iogurtes, queijos, leites lacto-free. O que é esse lacto-free? É um alimento tradicional, então pensa comigo, um leite tradicional, onde a indústria adicionou a enzima lactase lá dentro daquele produto. E aí você consome. Para pessoas que têm uma sensibilidade muito leve à lactose, ela provavelmente não vai ter os sintomas. Mas se você é um intolerante à lactose, que já foi diagnosticado com exames, tem os sintomas bem exacerbados, mesmo consumindo esses alimentos lacto-free, você pode desenvolver os sintomas. Por quê? Porque lá tem uma quantidade muito baixa da enzima lactase. Então, mesmo nesses casos, talvez seja interessante fazer o consumo da enzima mesmo com o produto lacto-free. Então, por isso que às vezes, você fala assim, nossa, eu tomei um iogurte lacto-free, mesmo assim eu passei mal, então acho que eu tenho que cortar os lácteos mesmo. Mas não, isso depende dessa concentração de FCC. Então, quando você for olhar os rótulos, é importante você olhar para que tenha uma alta concentração de unidades da lactase.